Oi, nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Que bom estar com você. Um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, também pelo YouTube e pela rede social Cidade Verde, pelo nosso Facebook. Abração, viu? É sempre um prazer estar nesse sentimento de que nós estamos aí sentados ao seu lado, na sua sala, batendo aquele papo neste Boa Noite, Elias Neto. Vamos já colocar aí a foto da nossa entrevistada. Olha, a entrevistada de hoje é jornalista, é poderosa, é comunicadora e uma das principais vozes da saúde. São mais de 21 anos transformando o conhecimento técnico em conteúdo acessível e de impacto. Ela é mentora de profissionais da saúde, ensinando como se posicionar como autoridade, clareza e propósito. Comanda o programa Saúde em Dia com Paula Caminha, exibido todos os sábados. E também o Dr. Cast, um podcast com conversas profundas e inspiradoras sobre a saúde. Além disso, é criadora do evento Estrelas da Saúde, que celebra e valoriza quem cuida da vida. Por isso, você já sabe o nome da pessoa, né? Eu já falei aqui. Por isso, a gente diz boa noite, Paula Caminha. Boa noite, Elias. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. De onde vem esse Caminha? Então, esse Caminha, ele é histórico, né? Pero Vaz de Caminha. Sim, exatamente. Vem Essa sobrinha dele, não dá. Não, já passou muito tempo. Parentesco Meu parentesco está na árvore genealógica. Árvore genealógica, exatamente. E da minha origem materna, né? Sim. Da minha mãe. É um sobrenome que eu não usava artisticamente até 2021. Estou na comunicação há 21 anos. Eu usei o Paula Moura durante muito tempo. Em 2021 eu fiz a numerologia e foi onde houve a virada de chave mesmo na minha carreira e eu passei a usar o Paula Caminha ao invés de Paula Moura. E muita coisa mudou. Eu não dava muita importância para esse negócio de numerologia, não, sabe? Ah, é? Não. Quer dizer que funciona mesmo? Funciona. E eu fui fazer para ver o significado, qual nome eu deveria usar. Não sei se você se lembra, você é jovem, quando o Jorge Ben fez numerologia e passou a Jorge Benjor. Sim, eu não sabia que ele tinha feito. Passou a Jorge Benjor. Era Jorge Ben. E aí as pessoas disseram que a vida dele se transformou, diz que mudou bastante. Ele que estava um pouco em decadência, ele voltou a ter um up na vida dele. Assim como a Sandra Sá, que era Sandra Sá. E colocou o Dessá. Sandra Dessá, também na numerologia. E aí você está me dizendo aqui que assim deu um... Sim, eu mudei em 2021 e foi de fato um processo de transição de carreira que eu tive. Na verdade, eu comecei na comunicação muito jovem, né, aos 15 anos de idade. Eu tinha uma revista de saúde no interior do estado, em Barra do Garças, que é a região onde eu fui criada. E em 2018 eu vim para Cuiabá começar o meu curso de jornalismo aqui na Univag na época. E por decorrências da vida, eu acabei casando, engravidei e voltei para o interior do estado. Lá, meu filho estava com 6 meses de vida, saiu a primeira turma de jornalismo na Federal, eu retomei a faculdade. Mas sabe quando você desanima, Elias? Porque eu vim com esse propósito de vir trabalhar num grande veículo aqui, trabalhar, dar sequência na minha carreira. Então eu falo que o meu diploma de jornalista, de comunicador, ele ficou engavetado aí por 12 anos. E eu fui para o serviço público, porque eu também sou formada em serviço social. Ah, sim, bacana. Eu trabalhei 12 anos em hospital. Eu acho por isso que essa veia, essa ligação tão grande com a saúde, que eu estava até preparado para perguntar a você por que uma jornalista decidiu que vai seguir esse nicho, né? Bastante nichado, que é a saúde. Então, acho que você já está dizendo algo nesse sentido. Acho que é o propósito. Olha, eu comecei aos 15 anos com a área da saúde, fazendo uma revista, porque naquela época nós éramos muito limitados, né, em informar, comunicar e divulgar a área da saúde, a área médica principalmente. Sim. O CRM tinha várias restrições, você não poderia fazer o que você faz hoje com as redes sociais. Então, eu via nas revistas que eu deixava em consultórios uma possibilidade de divulgar esses profissionais. E ali eu vi um nicho que tinha campo para ser explorado e entrei. Depois eu fui para o rádio, fui para a televisão e no período em que eu voltei para o interior, que eu não via estímulo para continuar na comunicação, porque ali a gente era mais limitado, né? Eu
acabei prestando um concurso público e fui trabalhar na Secretaria de Saúde, onde eu fiquei lotada até ano passado, inclusive. Eu estava afastada, pedi exoneração até ano passado. Então, fui trabalhar dentro de um hospital para viver ali na prática o dia a dia, a rotina dos médicos, né, dos profissionais da saúde. E lá eu me identifiquei, eu falo que é propósito mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com essa área, aprendi a trabalhar com essa área. Tá, então você trabalhou até 2018 e aí você fez a transição em 2018? 2019. Eu recebi o convite da Rádio Ponte para voltar para a comunicação. Sim, e aí você foi para a rádio e imediatamente para a televisão? Sim, mas eu ainda fiquei conciliando com o serviço público, eu conseguia conciliar. Eu tinha duas funções, eu trabalhava à noite como plantonista dentro de um hospital, durante o dia eu trabalhava como comunicadora. E por falar em comunicadora, qual que é a sua última novidade? A minha última novidade é a minha vinda aqui para a TV Cidade Verde, né? Sim. Nós estamos aqui iniciando o projeto no dia 10 de maio e estou muito feliz, é uma emissora que vai me dar mais visibilidade, eu vou conseguir levar os meus parceiros para mais cidades, né? Mais 120 municípios. Então, estou muito feliz com essa transição, com essa vinda para cá, pela possibilidade que eu terei de levar o nosso trabalho para o maior número de pessoas possíveis aqui no nosso estado. Né? Sim, dia 10, agora 10 agora, 10 né? de maio. Exatamente. E vai ser qual horário o programa? Às 11h30 da manhã, todos os sábados. Todos os sábados e com reprise? Como é que vai ser? Você vai... A priori não teremos reprise, né? Mas estamos cogitando para reprisá-lo nas quartas-feiras. Sim, também que horas? Também no período noturno. Na sua abordagem, você busca simplificar a linguagem da saúde, porque existem os termos técnicos, né? Sim. Eu me tornei mentora, né, em comunicação para a área da saúde. Hoje é eminente a comunicação na área médica. Profissional que ele não aparece hoje, que ele não está presente nas redes sociais, ele de fato não vai conseguir assumir uma posição de referência no mercado estadual e nacional. Então, visto essa necessidade, hoje eu mentoro e auxilio esses profissionais a se comunicarem. Você é um comunicador como eu, a gente sabe que a comunicação ela se aprimora com a prática. Né? Não adianta eu fazer curso de oratória, eu ter técnica e eu não ter prática. Então, hoje, através das ferramentas que eu tenho, que é o programa de televisão, que é o podcast, e mais alguns outros materiais que eu produzo para esses médicos, para esses profissionais, eu consigo colocar eles para praticarem mesmo, para quebrarem o gelo com as câmeras, se sentirem à vontade e mais que isso, usar termos mais práticos, mais comuns, né, para que gere uma conexão e uma empatia com o público que está acompanhando do outro lado. Porque o termo técnico, ele só serve para técnicos da mesma área, né? Sim, distancia, porque técnico não conecta. Não, médico falando para médico, advogado para advogado, biólogo para biólogo, enfim. Porque se você trabalha o termo técnico falando com um leigo, não é que desconecta. O leigo não vai entender absolutamente nada. Não. Nada. Exatamente. Então, aí a comunicação não se realiza. Não. Ela tem um corte, ela começa, mas não tem nenhuma profundidade. Né? Não acolhe. Não acolhe. Não, o fato não é nem não acolher, é que você não consegue realmente atingir nenhum objetivo. Né? Exato. Mas olha, eles têm mudado muito essa realidade. Né? As próprias redes sociais têm incentivado e têm mostrado para eles que quanto mais simples, mais comum a linguagem, maior a adesão do público que está ali acompanhando aquele conteúdo. Porque, na realidade, assim, quando você utiliza, há termos técnicos que são inevitáveis. Mas acho que seria mais interessante ainda você dizer o termo técnico e traduzi-lo imediatamente. Né? Sim. Porque aí você realiza uma comunicação mais eficaz. Sim. Mais eficaz com as pessoas. Né? O que seria Saúde em Dia? Saúde em Dia é um programa onde é uma revista semanal, onde nós levamos às pessoas informações, pautas que estão em altas na área da saúde, fazendo com que essas pessoas, além de ter acesso à informação de qualidade, com profissionais que são referências em suas áreas de atuação, eles também possam ali ter a adesão a um novo estilo de vida. A gente incentiva a um novo estilo de vida, a trabalhar na prevenção. A gente sabe que a informação ela salva vidas, né? Sim. Então, quando eu tenho acesso à informação, eu consigo manter a minha saúde em dia, eu consigo buscar um tratamento preventivo, eu consigo me
assimilar, às vezes, com algum sintoma que está sendo ali descrito pelo profissional e buscar auxílio após a partir daquela informação. Então, a gente, através do programa, a gente alerta as pessoas acerca de algumas doenças, de tratamento, de novidades na área da saúde. Mato Grosso hoje não é uma referência só no agro, Elias. Mato Grosso caminha para ser uma referência em saúde no cenário nacional. Nós temos hoje profissionais altamente capacitados que buscam aí conhecimento nos melhores e maiores congressos mundiais, que investem em nós temos tecnologias aqui hoje em Mato Grosso que você não tem números em São Paulo, no interior de São Paulo, por exemplo. Como tecnologias como fotona, na área da estética, robótica. Hoje nós temos aí robô até na rede pública, né? O Hospital do Câncer agora foi beneficiado com aparelho de robótica. Então, assim, Mato Grosso caminha a passos largos no desenvolvimento na área da saúde, né? Estamos evoluindo, tem muito a evoluir ainda, mas esses profissionais, eles merecem uma atenção especial. Sim, o Hospital do Câncer é uma referência. Uma referência. Ele atende gente de todos os cantos de Mato Grosso e de fora de Mato Grosso, inclusive de alguns países próximos aqui. Exato. Eu falo assim, nós vivemos um tempo em que muitos, somente os chefes do agro, né, pegavam seus aviões, seus jatinhos particulares, iam para São Paulo, Goiânia, Minas, para buscar auxílio médico. Não, desde antes do agro era assim. Pois é. E hoje, o que a gente tem feito? Não há necessidade. Não há, e a gente tem feito o efeito contrário. Sabe como que chamavam essa história? Quando a pessoa tinha um problema e ia embora para São Paulo, corria para São Paulo? Como que chamava? Se bem que ainda hoje tem gente grande que qualquer coisa vai para São Paulo. Sim. Não sei se é menosprezando a medicina daqui, né? Dr. Boing. Dr. Boing, você pega um Boing... Sim, esse termo eu não conhecia. Essa é nova para me falar com meus parceiros. É uma gíria, né? Que legal. Você entrava num avião e seguia e ia embora para lá. Mas aí a pessoa teria que ter condições, né, para fazer isso, porque a situação realmente aqui era complicada. Mas é aquele negócio, né? O Mato Grosso viveu o isolamento por um bom tempo, por um grande tempo. Nós tínhamos a nossa comunicação de ir e vir, era por meio fluvial, pelos rios e tal, até que as estradas chegaram em 84, 82, quando eu vim embora para Cuiabá de Cáceres, a minha viagem demorou 24 horas, porque não existia ainda o asfalto em 82, ligando para lá, entendeu? Ainda bem que evoluímos. Exatamente. O seu programa, ele entrevista somente médicos? Não, hoje nós temos médicos, profissionais da saúde, biomédicos, fisioterapeutas, nós temos também farmacêuticos, toda a área da saúde nós abrangemos. E profissionais também que prestam serviços na área da saúde. Então, hoje eu tenho no meu time contadores que prestam serviços apenas para a área médica, para a área da saúde. Eu tenho hoje um corpo jurídico que participa do nosso programa, que prestam serviços para planos de saúde também e para médicos na questão contratual, né, na questão também do usuário. Então, a gente hoje tem um time, não só de profissionais da saúde, mas também de todo um sistema que está junto com esse profissional. Que é multidisciplinar. Né? Exato. Porque quando se fala em saúde, as pessoas pensam em policlínica ou coisa parecida, né? Em equipamentos ou coisa, tudo isso. Mas quando o cara chega lá no hospital, né, ele está sem saúde, na verdade, né? Aí nós estamos falando também da saúde preventiva. E há profissionais que trabalham para a saúde, como, por exemplo, o professor de educação física, né? O personal, o psicólogo, nutricionista, assim, é uma coisa muito importante para ser. É uma área muito ampla. É muito ampla, Quando né? você fala área da saúde, o pessoal já remete a médico. Isso, não é só assim. A gente tem uma área hoje muito abrangente e ela cresce em todos os nichos. Sim. Então, hoje, eu falo que eu milito nessa área mesmo, de atrair os olhares do Brasil para cá. Foi assim, inclusive, que nasceu o Estrelas da Saúde, né? Sim. Ele nasceu, ele não é um evento de premiação, eu não gosto nem de falar assim, ele é um evento de referenciamento. Esse ano nós vamos fazer a edição no Palácio Tangará, em São Paulo, a terceira edição. Nós fizemos a primeira aqui em Cuiabá, a segunda também, e essa terceira edição no dia 22/11 vai ser feita no Palácio Tangará, porque qual que é a nossa intenção?
é atrair os olhares da imprensa nacional para o que nós temos aqui hoje em saúde. Sim. Então, é uma área que eu milito mesmo, tenho um propósito de elevar, de mostrar para o Brasil, de fazer com que pessoas do mundo venham para cá buscar auxílio médico. Nós já temos essa realidade aqui. Nós temos hoje clínicas de transplantes capilares, que são nossos parceiros, que fazem transplante em pacientes dos Estados Unidos, de Dubai, de vários lugares do mundo. Então, é essa bandeira que eu levanto hoje e é com esse intuito que a gente desenvolve esse trabalho hoje, Elias. Não só de ajudar esses profissionais a se comunicarem melhor, a falarem melhor, a estarem mais presentes nos veículos de comunicação, em suas próprias redes sociais também, mas também mostrar o que nós temos hoje em nível de profissionais e capacitação, o que nós temos hoje de estrutura técnica e científica aqui no Mato Grosso no que diz respeito à saúde. O Palácio Tangará fica na capital? Fica no Morumbi. No Morumbi? Sim. Morumbi. Na capital Isso, capital paulista. Isso, né? É um lugar bastante representativo. Sim. Né? E aí vai ser esse ano lá? Esse ano será lá. Serão apenas 50 profissionais do estado do Mato Grosso que estão indo para lá representando o estado. E não é só de Cuiabá, é todo o estado. Ano passado eu reuni 17 municípios aqui, foram 83 profissionais de 17 municípios que vieram aqui para Cuiabá, receberam a homenagem e através do trabalho deles nós podemos mostrar aí para o Brasil o que nós temos aqui de desenvolvimento. E esse ano serão apenas 50, um número um pouco menor porque é um evento longe, né, fora da capital, então eu tive um pouco de cuidado esse ano de levar uma turma um pouco menor. Mas então você é também produtora cultural, de certa forma? Sim, engraçado que a vida foi me levando para esse caminho. Foi algo que eu não procurei. Eu sempre tive a comunicação na veia, sempre gostei muito de comunicar. Sempre tive afinidade com a área da saúde e em 2023 surgiu a ideia do primeiro evento, que foi o Estrelas da Saúde. E com ele foram surgindo outros eventos. Então hoje eu palestro na área da comunicação, a gente promove eventos também corporativos e empresas na área da comunicação e voltado para a área da saúde. Nós produzimos eventos em clínicas hoje, então a gente faz lançamento de protocolo, auxilia esses profissionais aí no rumo à carreira e à construção de um público high ticket. E também faço o Estrelas da Saúde, que é o nosso evento, nosso portfólio, nosso evento maior, que é o evento de referenciamento, que é o único evento que nós temos hoje voltado somente para a área da saúde no estado. Sim. Acho que no Brasil também, acho que nós não temos evento nesse perfil, não. E esses profissionais, eles vão para São Paulo, como é que eles vão? Eles vão por conta própria? Como é que é essa logística? Porque essa logística é imensa, né, que eu estou percebendo aqui. A gente só não acompanha eles na adesão do aéreo, né? A gente deixa o aéreo por conta porque cada um vai de acordo com a sua disponibilidade. Uns querem antes, outros vão nas vésperas do evento. Mas eles chegam lá, são recepcionados pela nossa equipe, vão ficar todos hospedados no Palácio Tangará. É um dia de experiência, então eles vão ter um coffee break na recepção, depois, assim que eles chegarem ao hotel, eles sobem, a gente está levando equipe para poder produzi-los, fazer cabelo, maquiagem nas mulheres, né? E aí, à noite, eles descem para receber a premiação e participar do baile dançante. No outro dia, eles têm o café da manhã, né? Que é o café da manhã de lá, é super conhecido, no Palácio Tangará. Quem não teve oportunidade de ir ainda, compensa, vale a pena ir. E aí, ao meio-dia, eles saem ali do hotel. Por que nós escolhemos o Palácio como palco, né? Além de ser um lugar lindíssimo, histórico, né? É um lugar onde existem muitos eventos aí importantes que acontecem ali, famosos que ali estão. Então, é palco de muitos famosos. A gente viu como um palco importante para levar esses profissionais e também trazer essa experiência, né? Deles estarem ali em network, conectando com outros profissionais de vários lugares do estado. Tendo essa visibilidade, porque nós vamos ter ali vários veículos de comunicação fazendo cobertura, acompanhando esses profissionais. Então, é uma experiência de um dia. A proposta esse ano é um pouco diferente. E como é que você trabalhou para chamar os veículos de comunicação? Você tem uma equipe que está trabalhando em cima disso aí? Aí a minha assessoria de imprensa, né? Igual aqui também. Aqui nós temos, que hoje quando a gente faz os eventos aqui, a gente tem cobertura de toda a imprensa. A gente contrata todos os veículos. Lá também. Aí eu tenho uma assessoria de imprensa que faz toda essa contratação. Que está lá. Que está lá. Está lá, que já está lá. Que você contratou alguém de lá, uma empresa de lá? Sim, esse ano eu tenho assim, prestigiado muitos parceiros daqui, porque eu tenho um carinho muito grande por Cuiabá e eu defendo a gente prestigiar o nosso estado. Correto. Mas, por questão de logística, hoje a minha assessoria de imprensa é de lá,
esse ano, né? A minha parte pessoal de decoração, cerimonial, tudo eu contratei de lá esse ano, por questão de logística e porque lá eles têm um conhecimento melhor para poder me assessorar com algumas demandas, né? Correto. Mas geralmente toda a minha equipe é daqui. Tá. Então você se transformou a partir de 2019, você falou? 2023 eu comecei a mexer com eventos. Sim, mas a partir do momento que você foi para a comunicação, trabalhando com a questão saúde, sendo esse o seu mote, você se transformou também numa empresa. Você é uma empresa. Sim. Como é que é o nome da sua empresa? PM Comunicações. Hoje nós somos uma empresa, um veículo, uma agência, né? Eu tenho uma agência, tenho um estúdio hoje, uma estrutura onde eu gravo podcasts, tenho um estúdio também de gravação de produtora. Então, hoje nós temos uma estrutura aqui em Cuiabá, onde nós produzimos conteúdos para os profissionais da saúde, onde nós fazemos também conteúdos para o nosso podcast, o Dr. Cash, e tem o programa, que faz parte também da nossa agência, e os Estrelas da Saúde. Sim. O podcast, você está morando agora em Cuiabá, né? Moro em Cuiabá. Tá. Qual que é a diferença do programa que você faz para a televisão e o podcast? O que muda na comunicação? O dinamismo. No programa, são matérias mais sucintas, né? A gente sabe que 10 minutos, 12 minutos na televisão é um tempo enorme, né? É uma eternidade. No podcast é 1 hora. No podcast eu tenho tempo ali de conhecer um pouquinho a história desse profissional, a gente fala mais aprofundadamente dos temas. E qual que é o feeling hoje dos podcasts? Os recortes. Então, o que mais traz engajamento nas redes sociais hoje são os recortes de podcast. O Instagram, ele lê muito bem, o algoritmo do Instagram, ele lê muito bem os recortes de podcast. Então, a gente faz ali 1 hora de bate-papo, onde a gente consegue extrair 15, 20 recortes. 20 cortes. Entendeu? E aí você viraliza esses Viralizamos cortes, esses aqueles cortes. momentos que elas falam assim, que merecem. E outra coisa, porque assim, na televisão, aqui no seu programa, a gente tem um bate-papo, mas geralmente você tem que conversar olhando para a câmera. E isso, às vezes, deixa o profissional um pouco mais apreensivo e nervoso. No podcast, não, como é um bate-papo, numa mesa ali que está nós dois, né, conversando, eu consigo, de forma mais natural, extrair bastante conteúdo desse profissional. Eles ficam menos nervosos. Mas você faz o programa de televisão, você sozinha ou você tem entrevistados? São entrevistados. Mas então não precisa ficar olhando tanto para a câmera. Pois é, mas você acredita que a televisão deixa eles muito mais nervosos do que... Porque essa regra que foi ditada por muito tempo de você ter que ficar olhando para a câmera, inclusive quando você é entrevistado por um repórter, os repórteres mandavam você olhar para lá, para a câmera, né? Essa regra caiu já faz muito tempo. Sim. Caiu. Você olha para o repórter, porque entende-se que é uma entrevista, uma conversa gravada, né? Fica mais autêntico, né? Agora, o que não dá, que às vezes a gente vê nas mídias sociais o cara falando como se estivesse num podcast, mas não tem ninguém entrevistando ele, né? aí é um fake news, assim, ridículo. Isso realmente não dá, porque as pessoas percebem também, né? Sim. As pessoas, essa questão da comunicação com as novas mídias, né, mudou muito, né? Agora, como é que você trata? Vira e mexe aparece assim uma proposta de saúde que é milagrosa, que é mirabolante, deixe de fazer isso, não tome mais isso, tome aquilo, coisa parecida. Como é que vocês fazem para desmistificar, para tirar essas crenças que às vezes são completamente... Eu acho que escolhendo bem os profissionais que nós trazemos para o nosso time, né? Hoje eu tenho 37 profissionais mentorados aqui em Cuiabá, no estado, e eu tenho mais de 200 parceiros no meu time, em todo o estado hoje. Então, assim, hoje a gente... E é um número pequeno perto do número de profissionais que nós temos, né? Então, eu acho que é critério mesmo de escolher com quem nós nos associamos, quem caminha na mesma diretriz que nós, né? Eu sou uma mulher que eu vivo essa questão da saúde também, gosto de me cuidar, tenho hábitos saudáveis, que me acompanha na rede social vê que eu vivo isso. Então, eu não só falo de saúde, mas eu vivo saúde também. Tenho uma empresa de suplementação hoje, que é minha, uma empresa de suplementos que a gente trabalha, que é uma empresa que surgiu com esse propósito, porque eu já falo tanto de saúde, né? Eu levo informação através dos meus programas, dos meus veículos, então eu vou desburocratizar o uso desses suplementos. Então hoje a gente tem uma empresa de suplementação também que veio com esse objetivo. Então eu falo que eu escolho muito bem com quem eu me alio. Então hoje no meu time existem parceiros que caminham no mesmo propósito que eu, de levar a verdade, com autenticidade, informação
verídica, porque existe muita enganação na internet, tudo que a gente vê a gente pode acreditar. Sim, perfeitamente. Então, hoje o nosso maior pauta é a credibilidade. Eu tenho credibilidade porque eu me associo a profissionais que já têm uma trajetória, ou profissionais que estão em busca desse referenciamento, mas são profissionais que estudam muito, que se dedicam muito e que eu confio. Por isso que eu trago para o meu programa. Você falou que você tem 200 profissionais no total. No total. E você trabalha, quer dizer que você tem um número de profissionais, você sabe quem buscar o tempo todo? Sim. Por exemplo, você vai falar sobre uma doença aí. Diz aí pra gente. São tantas que a gente... bursite e tal. Né? Aí você já tem um profissional que vai falar sobre isso, um ortopedista especialista em ombro, especialista em ombro, por exemplo, né? Que a pessoa, o que é, como tratar, o que fazer. Então você já tem a pessoa certa. Exato. Certo. Exato. E você tem um número de profissionais que você trabalha com eles, presta serviço como mentora. Sim, a gente ajuda, auxilia eles nessa construção mesmo do posicionamento, né? Através da comunicação e da mudança de mentalidade. Sim. Houve-se um tempo em que os profissionais tinham muito receio, ainda tem alguns, de comunicar, com medo do julgamento, né? Do pré-julgamento. Agora virou blogueiro, né? Virou médico, não é médico mais, é blogueiro. Mas hoje a realidade do profissional da saúde, Elias, ele cobra isso. Ele precisa estar presente nas redes sociais e estar presente ali nos veículos, em evidência, porque é isso que vai trazer para ele visibilidade e uma construção de uma carreira sólida. Nós caminhamos para isso. Em 2030, nós teremos mais de 1 milhão de profissionais formados no Brasil. Então, nós estamos aí... profissionais da área de saúde. Da área da saúde, 1 milhão de médicos. Tá? Sim. É um número bem expressivo. Entre eles, o meu filho. Exato, pensam, que legal. Ano que vem. Olha aí. Então, assim, vai aumentar o número de pacientes, porque a expectativa de vida do brasileiro também vem aumentando. Sim. Mas, consequentemente, também vai aumentar muito a concorrência. E hoje, outras áreas como farmácia, biomédico, odontólogo, eles conseguem fazer algumas áreas que eram antigamente de exclusividade da medicina, que hoje acabam dividindo aí uma fatia do mercado. Então, o profissional que ele não souber se sobressair, que ele não souber estar em evidência de maneira ética, é claro, né, e verdadeira, mostrando ali o seu conhecimento através da comunicação, ele vai cair no esquecimento. Hoje as pessoas, quando você vai procurar um profissional da saúde, onde você olha primeiro? É numa revistinha, num catálogo ou no celular, no Instagram? Eu tenho plano, né, de saúde, aí eu vou pelo plano. Olha, eu hoje, qualquer pessoa que você chegar para perguntar hoje que vai procurar um dermatologista, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele não tem nenhum ainda que o atende, é olhar na rede social. Aí ele vai olhar as publicações, ele vai olhar a comunicação, ele já cria uma ligação com esse profissional antes de chegar na mesa dele, do consultório. No meu caso, eu tenho médicos que me acompanham né, há muitos anos, né? Eu termino não realizando esse trabalho de procura, né? Mas a pessoa, por exemplo, a pessoa que chega aí, que não é de Cuiabá, ela vem morar em Cuiabá, a realidade dela muda completamente. Ela não tem ainda um médico, uma médica que o acompanhe. Né? E aí ele vai procurar onde? Nas redes sociais. Sim. Então, por isso que é importante aquele profissional, ele estar ali passando confiança, credibilidade através da rede social, né? Aí, pela fala, pela postura, pela informação que o profissional passa, você já consegue se identificar. Agora, a pessoa não pode se entusiasmar, né? Ir lá para aquelas histórias de querer ser muito descolado, fazer dancinha, coisa parecida, né? Não, o nosso trabalho é muito sério, assim, eu não gosto dessa... Eu não sou muito fã não sou muito fã, não apoio muito essas brincadeiras hoje que vem surgindo, até com o TikTok, na rede social. Nosso trabalho é muito sério, informativo mesmo. E eu falo também que o profissional, ele tem que saber. Primeira coisa, para uma boa comunicação, você tem que ter aprofundamento teórico, né? Tem que saber o que ele está falando. Conhecimento teórico. E depois é a prática na comunicação, né? Muitas vezes o nervosismo acaba travando esse profissional. Ele acaba tendo um pouquinho de dificuldade de expressar tudo aquilo que ele sabe. Então a gente tenta extrair desse profissional o seu conhecimento, porque conhecimento ele tem, e levar isso de forma muito natural para as mídias, para as redes sociais, para os veículos, trazendo visibilidade, posicionando esse profissional. Hoje a gente tem muitos profissionais da saúde
que se tornam mentores, se tornam palestrantes, que fazem hoje cursos em plataforma. O seu filho está formando agora. Nós vamos ter um curso agora, mês que vem, dia 14 de junho, que é o maior simpósio da área de marketing e vendas para médicos que já teve aqui em Mato Grosso. Nós nunca tivemos algo parecido. Sim. Um dos palestrantes é o Paulo Musi. Sim. Um médico que se tornou palestrante. Sim, eu conheço a história dele. Pois é, então hoje o médico ele quer se tornar uma referência, que ele quer ter uma posição de sucesso, porque hoje a medicina ela não está mais ligada só no atendimento. Existem muitas formas do profissional hoje conseguir ajudar outras pessoas, inclusive outros colegas, ensinando os caminhos. Deu certo para mim dessa forma, eu vou te ensinar, mentorando outros profissionais. Então é isso que a gente constrói com eles. Detalhe, né? Não tem improviso. Não tem. Não. Existe um autor de um livro de oratória, Adolfo Giglioli, o nome dele, O Cavaleiro da Eloquência. Esse livro é muito antigo, um dos primeiros livros que eu adquiri na minha vida profissional, que ele diz que, a rigor, não existe improviso. Sim. O improvisador que se preza arranja um tempo para pensar no que vai dizer. Exato. Verdade, né? Porque, por exemplo, nós estamos conversando aqui, você está aí falando sobre a sua experiência. A sua experiência já vem de um bom tempo. Então, você tem essas informações aí na sua mente, armazenada, você só vai lá e aciona e pronto, aí nós vamos conversar sobre o assunto, né? Exato. Então, a rigor, nós não estamos nem improvisando aqui também, não, né? Não, Elias. E eu gosto de frisar sempre também, Elias, que o profissional hoje ele vem buscando muito posicionamento, mas só constrói uma autoridade aquele profissional que de fato é bom. Por quê? Você procura um profissional nas redes sociais, porque você se identificou com o conteúdo dele, com o perfil dele, com a fala, sentiu confiança. Se você chegar lá no consultório dele e se deparar com outro tipo de profissional, ou ele não for bom mesmo, não corresponder às suas expectativas, perdeu. Então, a autoridade, ela só se mantém se de fato o profissional tiver competência e for bom no que ele faz. Sem dúvida nenhuma. Você engana uma vez, você não engana duas. Você engana alguns, mas não engana o tempo todo. Exatamente. Né? Você pratica esporte? Sim. Que tipo de esporte que você Hoje faz? eu faço musculação, pedalo, corro, já fiz crossfit, já fui lutadora de Muay Thai. Sempre gostei de cuidar da saúde. Sim. Sempre vivi mesmo essa questão da qualidade de vida. Sim. Mas agora, hoje, há um número muito significativo. Sim, as academias, os esportes, você percebe que há um aumento de praticantes, mas o número de não praticantes é muito grande. Sim, e me preocupa muito, sabe? Sim, perfeito. E aí, como que a medicina vem atraindo, vem dizendo para essas pessoas, pratique alguma coisa? Qual que é a medicina que mais cresce hoje? Qual que é a esportiva? Da longevidade. Da longevidade, a medicina integrativa. Né? Hoje os médicos eles têm voltado a atenção para a medicina que previne doença, não que trata doença. Sim. Hoje eu não vou no médico hoje para investigar doença. Eu vou no médico hoje para ter qualidade de vida. Sim. Então hoje eu invisto em suplementos, eu invisto em vitaminas, eu cuido da minha saúde, porque quem não investe em saúde vai gastar com remédio. Sim, claro. Então hoje a medicina que mais cresce hoje é a medicina da longevidade, disparado. Sim. É a área que mais cresce. Mas você é uma pessoa esclarecida, você é uma jornalista e transita nesse meio da saúde já faz um tempo, é apaixonada por isso, né? Sim, mas as pessoas, aquele que trabalha em outros espaços, será que eles pensam assim também? Nesse ambiente, em Mato Grosso, por exemplo, que é um estado quente, e as pessoas consomem, por exemplo, muita bebida alcoólica. Você sabe que Cuiabá é a terceira capital de maior número de obesos no Brasil? Pois é. É assustador isso. Então, você chegou mais ou menos onde eu gostaria de chegar. É assustador isso. E por que o terceiro, né? O terceiro. Né? A terceira capital. Muita coisa. Terceira capital. É muita coisa se você levar em consideração o proporcional da densidade demográfica. Sim. Né? Quantos habitantes tem São Paulo, o estado de São Paulo? Quantos habitantes tem o estado de Mato Grosso? Quantos habitantes tem Cuiabá? Sim. Né? Então, é a terceira capital com o maior número de obesos no Brasil. Sim. E isso nos preocupa e justamente se dá ao hábito mesmo, ao calor, né? Eu acho que
O cuiabano, a primeira coisa que ele gosta de fazer para refrescar é tomar uma cerveja, né? Na maioria. E não é o cuiabano, é quem mora aqui, né? Exato. Mas então, vamos então fazer um intervalo? Vamos. E daqui a pouco a gente volta com esse papo sensacional aqui com a Paula Caminha. Vamos caminhar para o intervalo. Vamos caminhar. Tá certo. Até daqui a pouco. Até. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com a Paula Caminha, jornalista que milita, trabalha, né, com a saúde para levar a melhor informação para as pessoas. Nós falávamos aqui, Cuiabá, terceira capital, com o número de obesos, né? Sem dúvida nenhuma que é uma preocupação, né? A questão do SUS, por exemplo, o SUS está sobrecarregado, às vezes, por essas situações também, né? Não quero dizer que é assim, por causa das pessoas. Não. É por uma série de questões, né? Sim, mas eu acho que poderia ter uma atenção mais especial do poder público, a gente levanta essa bandeira também, para incentivar, né? Para que nós tenhamos mais incentivo a trazer essas pessoas para o esporte, para melhores hábitos de vida, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a obesidade, ela é propulsora de 99% das comorbidades hoje. Então, hoje, toda comorbidade que você se depara, seja ela cardíaca, vascular, você vai encontrar como causa propulsora o sobrepeso. E qual que é o melhor remédio? Desinflamar esse corpo. O que é a obesidade? É a inflamação do corpo. Nada mais é do que a inflamação. O corpo obeso é um corpo inflamado. Então, todas as comorbidades, ela advêm de maus hábitos. Primeira coisa que o médico da longevidade, os médicos hoje vai falar para uma pessoa que chega, por exemplo, com varizes na perna. Você fez uma cirurgia de varizes, ela não é definitiva, ela pode voltar, mas para ela não voltar, o que vai ter que fazer? Mudar seu estilo de vida. Se você fuma, você vai ter que parar de fumar. Se você bebe, diminuir o álcool. Se você é sedentário ou tem hábitos ruins, você vai ter que adquirir novos hábitos para não ganhar peso, porque senão esses vasinhos vão voltar. Eu falo que é um trabalho de conscientização que eu acho que o poder público poderia fazer. Sim. Não, mas há casos em que a pessoa adquire peso não porque ela tem a intenção de adquirir. Tem alguns casos, por exemplo, da tireoide, né? Sim, que levam a alguns fatores, né? Tem época que alguns assuntos, alguns temas na saúde ficam mais evidentes, que as pessoas procuram mais, debate-se mais sobre determinados temas. Existem temas da moda, por exemplo? Sim, Outubro Rosa. Agora nós temos o Abril Laranja, o Maio Laranja. Então, assim, tem algumas campanhas específicas, mas eu vejo que a comunicação na área da saúde, como um todo, tem ganhado muita força, Elias. Muita força. Hoje as pessoas têm acesso a uma quantidade enorme de informação. Sim, pois é, mas eu falo assim, surgem aquelas formas de emagrecimento, essa coisa toda, aí entra em debate na questão da saúde, medicina. Isso ocorre muito? Sim. Eu falo que não existe verdade absoluta na área da saúde. Sim. Você sempre vai lidar com profissionais que apoiam uma causa e outros que discordam. A medicina da longevidade, por exemplo, nós temos uma gama de profissionais tradicionais que ainda não aderiram, que não acreditam, não apostam, caminham por outra vertente. Então, assim, não existe verdade absoluta na área da saúde. Não apostam na longevidade? Na longevidade, não acreditam em suplementos, não acreditam em soroterapias, em reposições hidrovenosas. Né? Então, assim, existem ainda muitas coisas para serem quebradas. Existe uma medicina tradicional e uma medicina moderna. E aquele que defende muito a medicina tradicional, ele não olha com bons olhos os avanços da medicina moderna. Ainda existe isso no meio médico. Caminhamos assim para uma desmistificação de muita coisa. Muitos profissionais têm se dobrado para essa nova realidade, mas ainda há uma resistência. Tudo na vida, né? Não existe tudo que você vai fazer hoje existem dois lados. As pessoas têm medo. Todos nós temos um pouco de medo do que ainda pode ser considerado desconhecido. Sim. Né? Agora, a suplementação, ela precisa ser muito bem acompanhada, né? Sim. Pelo médico, né? Não adianta, fulano de tal está fazendo tal suplemento e vou fazer também, que foi bom para ele, né? O que é bom para ele
pode ser absolutamente nada bom a mim, né? E o excesso de vitamina também é prejudicial, né, Elias? Sim. Tudo em excesso é ruim. Eu falo assim, eu defendo o uso de suplementação, eu defendo o uso, as pessoas investirem aí na longevidade, na qualidade de vida, na prevenção de doenças, mas é claro, muito bem acompanhado. Você fala em prevenção. Aí eu posso entender que quem tem dinheiro tem mais saúde? Porque isso custa. Nem sempre. Depende. Porque, por exemplo, a obesidade mesmo, se você, essa questão da obesidade, se você olhar, ela está também muito ligada à população que tem baixo poder aquisitivo. Sim. Né? Então, ele precisa se alimentar. Ele se alimenta do que ele tem. Exato. E o que ele geralmente tem? é uma carga enorme de carboidratos. Exatamente. Né? Exato. Mas olha, tem se tornado cada vez mais acessível, tá, Elias? Nós vivemos numa época não muito distante, onde os suplementos, essa área da medicina integrativa, ela era acessível só para quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior. Hoje existe muita acessibilidade, existem muitos meios, existem produtos naturais, plantas. O que é o suplemento? É plantas. Quem não pode plantar uma planta no fundo do quintal e fazer um chá? Uma cúrcuma, por exemplo, que é altamente anti-inflamatória. Cúrcuma, sim. Né? Que é altamente anti-inflamatória. Gengibre, né? Que é anti-inflamatório. Eu faço um shot matinal com cúrcuma, gengibre e canela. Sim. São ingredientes que você hoje acessa em qualquer lugar. Não é caro, né? Não tem um custo alto. Desculpe a minha pergunta, qual a sua idade? 37. É menina ainda. Mas assim, porque essa técnica, essa prática, ela era muito presente no passado. Na minha infância, por exemplo, era muito comum você ter ali no seu quintal um canteiro, que tinha, além de verduras e legumes, você tinha um canteiro de ervas. Então, tudo isso que você está dizendo, a gente tomava chá de cidreira, erva cidreira, capim-cidreira, enfim. A vida moderna levou isso embora. Exatamente, né? Isso é uma coisa do passado que ela tem que retomar. Exatamente. E quem é que poderia retomar isso aí? Pois é, mas a medicina a medicina da longevidade, ela resgata isso. Ela resgata isso. Ela te influencia a retomar esses hábitos. Por exemplo, descascar menos, né? Alimentos. Em vez de você comer produtos industrializados, comer uma mandioca, né, uma batata doce que você pode ter plantado no quintal, um alimento que não é do que comer arroz, por exemplo. Então, assim, existem formas de substituir. Hoje, nós temos acesso a uma enxurrada de informações que nos propiciam aí ter uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis como que a gente tem. Sim. Eu falo que não é questão só de condição, é de escolha, sabe, Elis? Sem dúvida São nenhuma. escolhas. Mas às vezes você fala assim, você tem um quintal, você pode plantar mandioca, é a coisa mais simples do mundo, né? Você vai ter que buscar a rama da mandioca e uma rama você planta ali 10 pés de mandioca. Sim. Um pé de mandioca você puxa ali raízes, dependendo do terreno, né? Sim. Raízes enormes que você vai se alimentar por alguns dias. Mas eu já assisti uma pergunta de uma pessoa de fora, não era daqui, que ela, olhando lá na Feira do Porto, ela olhou e perguntou assim, o que são essas ripinhas? As ripinhas eram ramas de mandioca. Olha só, nossa, não conhecia. Não conhecia. A vida moderna. Você sabe que eu sou mulher de 37 anos, eu tenho canteiro, eu tenho horta na minha casa, eu tenho canteiro. Sim. E eu falo assim que o dia que a gente tem a pretensão de morar na fazenda, de ir para a fazenda daqui um tempo. Sim. E eu falo que eu quero ter minhas galinhas ali criadas no quintal, minhas coisas orgânicas. Ovos. Quando eu falo da medicina da qualidade de vida, não é querendo estimular as pessoas a procurarem suplementos caros, gastarem, né, horrores com suplementações injetáveis. Não, eu falo do simples mesmo. Sim. Quando eu incentivo, eu falo do básico mesmo. E eu mostro muito isso no meu dia a dia. A qualidade de vida, ela está muito ligada, como dissemos no começo, né? Não está ligada a você ter que sempre procurar um médico o tempo todo, né? Mas a questão preventiva. Elias. E que, por exemplo, o saneamento básico tem tudo a ver com a medicina. Se você não tem saneamento, esgoto correndo a céu aberto, pronto. Exatamente. Vai complicar tudo, né? Olha,
não tenho dinheiro para ir para academia, por exemplo. Nós temos tantos parques aqui em Cuiabá. Eu moro do lado de um parque, maravilhoso. Sim. Eu prefiro 1000 vezes sair correr no Parque Tianaí do que correr na esteira da academia. Então, assim, hoje, eu falo que são escolhas. É porque é sempre mais fácil eu falar, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, né? Mas é escolhas. Perfeitamente. A gente fica por aqui, tá? Obrigada. Te desejo muito sucesso aí com o seu programa, que é... Obrigada. Saúde em Dia com Paula Caminha. Saúde em Dia com Paula Caminha. Estreia neste sábado. Neste sábado, a partir das 11h30 da manhã, aqui na TV Cidade Verde, canal 12. Eu conto com vocês, com a audiência, com a participação. Lembrando que todos os conteúdos do programa Saúde em Dia com Paula Caminha ficam anexados no nosso canal do YouTube, o Dr. Cash. Então, vocês podem entrar, acessar, rever os conteúdos. Se tiverem sugestões de temas, também é sempre muito bem-vindo, tá, Elias? Eu tenho um grande time. Então, quem quiser mandar sugestões, nosso time ali está pronto para informar com credibilidade para vocês. Obrigado, então, viu? Obrigada a você. Olha, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Uma boa noite. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Grande abraço.